Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um evento do Videira. Hoje vamos ter uma palestra com o tema Terror Noturno, Sonos e Sonhos. E os palestrantes de hoje é Douglas Lopes e Jéssica Vieiras. Então sejam todos bem-vindos para mais uma palestra. Jéssica Vieira com vocês. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Eu e o Douglas, como vocês já sabem, nós somos da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Pará, ADEPA, do Lírio do Vale, e hoje estamos aqui contribuindo com o Centro Espírita Videira de Luz. A gente vai falar sobre essa temática, terror noturno, sono e sonhos. Na primeira parte da palestra eu vou trazer o caráter mais científico, mais biológico, mais da saúde física mesmo. E na segunda parte da palestra, o Douglas ele vai fazer esse link com o espiritismo. Ele vai trazer já a característica do lado espiritual dessas situações. Riscos de dormir mal. Dormir mal é uma das piores coisas que você pode fazer na vida. Talvez seja a pior coisa. Essa é uma frase do neurocientista brasileiro Pedro Calabres. Vamos lá. Quando a gente fala sobre hábitos destrutivos ou sobre hábitos saudáveis, que a gente pode adquirir e praticar no dia a dia. Vamos lá, hábitos saudáveis. O que a gente pensa logo? Cantar uma música, comer bem, exercício físico, é isso mesmo. Toda vez que a gente pensa em hábitos saudáveis, vem logo essas coisas na nossa mente, ou é logo divulgado pela mídia. Quando a mídia vai falar sobre um estilo de vida saudável, traz logo a ideia do exercício físico, traz logo a ideia de se alimentar bem, entre outras coisas. E quase não se fala sobre a questão do sono. Entretanto, 72% dos brasileiros eles sofrem com algum tipo de alteração do sono. Vocês percebem o quão grave é isso? 72%. Ou seja, isso significa que a regra é dormir mal. E a gente vai entender a importância de ter uma boa noite de sono, porque a gente vai ver, como eu vou explicar daqui a pouco, que a coisa mais importante que a gente pode fazer, mais do que se alimentar bem, mais do que praticar atividade física, por quê? Porque todos esses outros hábitos saudáveis que eu vou adquirir no meu dia a dia, eles só vão se consolidar, só vão me trazer os benefícios na sua máxima potência se eu tiver uma boa noite de sono. Mas por que não se fala muito sobre isso? Mesmo o brasileiro sofrendo tanto com essa questão do sono. Porque na nossa sociedade a gente romantiza muito o fato de não dormir bem. Tem até uma frase que fala assim, estude enquanto eles dormem, o resto eu não me lembro. E eu até brinco que nessa frase, estude enquanto eles dormem, eu sou eles que está dormindo. Então, a gente romantiza, porque quando a gente vê uma pessoa dormir, parece ser algo tão inútil, a pessoa está ali, inconsciente, sem produzir nada de material, sem gerar lucro, parece algo extremamente inútil. Então, a gente acaba valorizando muito essa questão de não dormir. A gente não leva tão a sério essa questão de não dormir bem. Tanto é que se eu chegasse e falasse com um amigo, todo dia eu estou ingerindo bebida alcoólica, meu amigo ia ficar assustado, ia brigar comigo, né? Se eu falasse que os meus triglicerídeos estão muito altos porque eu estou tendo uma alimentação muito ruim, todas as minhas refeições eu estou fazendo fast food, também ia levar uma bronca. Mas se eu falar que eu estou dormindo muito mal à noite, as pessoas não levam tão a sério. E é isso que a gente vai tentar refletir essa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre os riscos de dormir mal. Doenças neurodegenerativas. Doenças neurodegenerativas incluem todo tipo de doença que pode levar à demência.
doenças cardiovasculares como infarto do miocárdio, AVC, problemas metabólicos, por exemplo, a gente se torna mais resistente à insulina, pode vir a desenvolver diabetes tipo 2. Sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. É o sistema que vai defender a gente contra todas as doenças, sejam graves, sejam não tão graves como um resfriado, algo desse tipo. A gente depende do nosso sistema de defesa. E dormir mal não é que vai prejudicar um pouquinho o nosso sistema de defesa. Uma noite mal dormida, ela derruba o nosso sistema de defesa. E às vezes a pessoa ela vive doente, toma vitamina, Nossa, eu encontrei vários pacientes essa semana reclamando da vacina. Tomei a vacina para gripe e gripei mesmo assim. Então, às vezes, a gente olha muito para o externo, vacina, para outras coisas e não olha para uma coisa que é crucial para o ser humano, que é dormir. Então, não é, e como eu disse, não é que uma noite de sono mal dormida, ela vai prejudicar um pouquinho o nosso sistema de defesa. Ela derruba o nosso sistema de defesa. Por outro lado, dormir bem faz o oposto. Vai fortalecer muito o meu sistema de defesa. Mais do que tomar vitamina, mais do que qualquer outra coisa. Depressão e ansiedade. Então, dormir mal também, ele prejudica a pessoa, ela tem maiores riscos de desenvolver depressão e ansiedade, e quem já tem depressão e ansiedade, todos os sintomas da depressão e ansiedade, eles são agravados, são potencializados quando a pessoa não dorme bem. Instabilidade emocional, a pessoa fica mais irritada, ela não tem tanta concentração, não tem tanto foco, não tem tanta energia, e isso prejudica também a nossa saúde social, nossas relações sociais. Então, a gente tem que entender que dormir mal vai prejudicar minha saúde mental, minha saúde física e minhas relações pessoais. Benefícios de uma boa noite de sono. Eu poderia falar tudo o que eu falei anteriormente, que fortalece o sistema imunológico, mas como eu já falei, a gente entende que se dormir mal prejudica, dormir bem vai melhorar. Então, eu quis trazer algumas coisinhas mais diferentes. Eliminação de toxinas. O que são toxinas? Toxinas, de uma maneira bem simplificada, é a sujeira que o nosso corpo ele produz durante o dia. Então, as nossas células resultantes de processos metabólicos, elas produzem essas toxinas. Então, para o nosso corpo funcionar, ele produz essa sujeira. Só que o nosso corpo, ele tem uma lixeira que vai eliminar essa sujeira, que é o nosso sistema linfático. Mas o nosso cérebro, em específico, ele tem uma lixeira que é só dele, que ele não compartilha com o resto do corpo, que chama sistema linfático. E essa lixeira que vai eliminar toda essa sujeirinha que eu acumulei no meu cérebro durante o dia, ela funciona muito melhor durante a noite, durante uma boa noite de sono. Agora vocês imaginam a casa de vocês, se todo dia vocês deixarem acumular um pouquinho de sujeira. Não precisa ser muito, um pouco de sujeira. Depois de um tempo, como é que vai estar? É por isso que pessoas que não dormem bem à noite, elas têm maior probabilidade de desenvolver Alzheimer. Neuroplasticidade. Essa palavra a gente fala muito. Tanto o Douglas quanto eu. Já é a cara dele essa palavra. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro ele tem de se reconfigurar a cada instante. Então, isso significa que, quando vocês terminarem de assistir essa palestra, vocês não vão mais ser os mesmos de quando essa palestra começou. Porque o tempo inteiro, o nosso cérebro está criando algumas conexões entre neurônios e descriando algumas conexões que já existiam e trazendo para a realidade. Por que é tão importante essa neuroplasticidade? O bebê humano, ele parece extremamente frágil, né? Comparado com o bebê de outras espécies, comparado com o bebê de uma
grande fragilidade. Mas o que parece uma grande fragilidade, na verdade, é uma grande força do ser humano. Nós somos eu acredito que a única espécie que a gente consegue habitar qualquer bioma do mundo. Se você for na floresta amazônica, tem povos que se adaptaram para viver na floresta. Se você for num lugar muito quente, tem povos que se adaptaram para viver naquele local muito quente. Se você for num lugar muito, muito, muito frio, tem povos que conseguiram se adaptar para viver naquele local muito frio. Por quê? Graças à neuroplasticidade, graças à capacidade do ser humano dele se reinventar e dele se adaptar a mudanças. Um outro exemplo, eu, Jéssica, nasci com todos os sentidos, né? Nasci sem nenhum tipo de alteração visual, nenhuma alteração. Imagina que eu sofra um acidente e eu perco a minha visão. No início, quando eu for andar pela minha casa, eu vou me bater todinha. Mas se eu vou me machucar, eu vou cair. Depois de um tempo, eu já vou, mesmo sem ter a visão, eu vou ter uma noção geoespacial melhor. De onde é que está cada móvel, de quantos passos eu tenho que andar para chegar em cada local. E a minha audição, ela tende a se potencializar muito. Geralmente, pessoas que elas não têm a visão, elas têm uma audição muito mais apurada do que nós, porque elas precisam utilizar mais. Tudo isso é porque, quando eu passo por esse processo de mudança na minha realidade, e eu passo por esse processo de neuroplasticidade, eu consigo estar sempre me reinventando, me adaptando. E por que o sono é tão importante? Porque é durante o sono que acontece a nossa neuroplasticidade. Memória, como eu falei para os estudantes, que eles pensam muito quando a pessoa quer passar num concurso, quer passar, foca em estudar, perde noite de sono, mas, na verdade, durante o dia, quando a gente estuda, é como se a gente estivesse separando os livros. E durante a noite é que a gente vai organizar eles na biblioteca, durante uma boa noite de sono. Então, dormir é essencial também para a aprendizagem, para a memória. É o momento que a gente vai consolidar nossas memórias. Tudo que a gente viveu no dia, a gente consolida durante a noite, quando a gente está dormindo. A aprendizagem, é bom falar que não é só a aprendizagem, quando a gente fala em aprendizagem, pensa em português, matemática, mas a aprendizagem motora. Dançarinos que durante o dia aprendem um novo passo de dança, um atleta que aprende um novo movimento. Essa aprendizagem, tanto a aprendizagem geral quanto a motora, ela também vai ser consolidada durante o sono. Tá, seguindo uma parte interessante. Vou falar primeiro da restauração tecidual. Então, tem gente que vai para a academia, malha, come um monte de proteína, né? E às vezes esquece do essencial, que é dormir bem de noite. Quando a gente pratica musculação, por exemplo, que a gente está puxando aqueles pesos, a gente rompe a fibra muscular e durante a noite acontece essa restauração tecidual. E é isso que leva à hipertrofia, a pessoa fica sarada. Agora sim, cura emocional. Por que cura emocional? O nosso sono é dividido por certos ciclos. Quando a gente consegue alcançar o ciclo mais intenso, quando a gente está tendo bastante sono REM, a gente tem uma queda brusca de adrenalina. Mas não é uma quedinha, é uma queda brusca de adrenalina. E a adrenalina, ela está muito ligada à questão de medo, de ansiedade. E como nessa última fase do sono a gente tem essa queda brusca de adrenalina e, ao mesmo tempo, a gente está consolidando a memória de tudo que a gente vivenciou durante o dia, quando a gente tem uma boa noite de sono, que a gente consegue atingir essas fases do sono mais profunda, é como se a gente estivesse registrando na nossa memória tudo que a gente viveu durante o dia, inclusive os eventos emocionalmente marcantes, inclusive traumas, coisas não muito bacanas, mas sem o marcador do medo e da ansiedade. Então a gente consegue internalizar tudo aquilo
sem esse marcador tão forte de medo e ansiedade. Isso é essencial para a gente superar traumas e para a nossa inteligência emocional, para a gente dar um outro significado para certas situações. Dicas para uma boa noite de sono, eu poderia trazer várias, mas cafeína. Dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, o excesso de cafeína ele pode prejudicar muito. Aí vai do autoconhecimento de cada pessoa. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, tem outras pessoas que não são sensíveis. Se você é dessas pessoas que são mais sensíveis, evitar cafeína, especialmente a partir do momento da tarde. Luz, porque a luz ela interage com a nossa melatonina, então evitar o uso de telas. Na verdade, até o simples fato da gente, luzes fortes no geral, da gente acordar durante a noite e ligar aquela luz fortuna do banheiro na nossa cara, já a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, já despenca. Cama, o nosso cérebro, ele é muito bom para fazer associações. Então, se eu começo a usar a cama só para dormir, não fico usando para estudar, não fico usando para comer em cima da cama, para ficar mexendo no computador. Se eu começo a usar a cama só para dormir, o meu cérebro, depois de algum tempo, ele vai fazer uma associação. Toda vez que eu deitar na cama, ele vai entender, o meu corpo ele vai entender que chegou a hora de dormir. Higiene do sono é um ritual, não é exatamente um ritual, é uma rotina que a pessoa cria de acordo com o seu agrado, vai desacelerando. Tem gente que gosta de usar lavanda, tem gente que gosta de tomar um chá de camomila, ler um livro, tem gente que eu acho muito legal orar, usar esse tempo que está chegando à noite, perto de dormir, para ir limpando a mente, se conectar com Deus, até porque isso vai influenciar como é que a gente vai chegar lá do outro lado, né? Que eu talvez já falado daqui a pouco no desdobramento do sono. Agora não adianta ter se aborrecido o dia inteiro, se estressado o dia inteiro e colocar uma lavanda e achar que vai limpar tudo. Também não é assim, né? Só um instantinho, Jéssica. Me interessou essa questão da cama, que eu não tinha prestado atenção. Quer dizer que a gente tem que começar a entender para que servem as coisas, inclusive a cama. Por isso que tem gente que realmente não consegue dormir, por quê? Porque o cérebro entende que você pode jogar videogame agora, que você pode fazer um monte de coisa. Então, eu tenho que começar a me educar para saber que a cama ela só serve para o repouso. Aí o cérebro vai fazer essa leitura. Eu queria que você fortalecesse isso para os nossos internautas também. Sim, exatamente. Inclusive, os neurocientistas, eles indicam quando a pessoa está dormindo, ou melhor, ela está tentando dormir, e ela não consegue, está demorando muito para vir o sono, ela já rolou para um lado, já rolou para o outro, que não fique na cama, que levante, vá ler um livro, vá fazer alguma outra coisa, claro, que não seja super estimulante, mas que não fique na cama, para justamente criar no cérebro essa associação de que a cama é um local realmente para dormir. Sonhos, a definição de sonhos são uma experiência mental que ocorre durante o período de sono, geralmente na fase conhecida como sono REM. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem é aqui que sonha toda noite? Tem aquelas pessoas que, geralmente quando a gente fala sobre sonho, tem aquelas pessoas que falam que sonha toda noite e tem o oposto. Eu nunca me lembro mais quando eu sonhei, faz tanto tempo. Só levanta a mão, não vou perguntar. Quem é do time que sonha toda noite? Quem que não sonha, então? Gente, é uma coisa interessante. Todo mundo sonha, todas as noites. O que acontece é que algumas pessoas elas não se lembram do sonho no outro dia, a não ser que seja algo muito marcante. Mas nós sonhamos todas as noites. O que pode acontecer é a gente não se lembrar no outro dia. Inclusive, já tem alguns estudos apontando que até bebês no útero, eles já sonham. E aí tem algumas teorias, uma é ligada à queda da noradrenalina e outro hormônio acetilcolina quando a gente acorda. E aí a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar, mas independente da causa da gente esquecer,
é muito importante que o Douglas vai explicar depois, que não é porque eu não me lembro dessas experiências que eu estou tendo durante a noite, que elas não estão acontecendo. Por isso que algumas vezes eu acordo, nossa, super disposta, não me lembro o que acontecia, mas me acordo nas nuvens. Quem nunca acordou nas nuvens? E outras vezes, nossa, a gente acorda um lixo, né? Então, a gente sonha. Mesmo as pessoas que não se lembram, inclusive eu, de uns tempos para cá, eu tenho sonhado todas as noites e me lembrado dos meus sonhos. Isso significa que eu estou sonhando mais? Não. Só significa que eu estou me recordando mais dos meus sonhos, mas eu estou sonhando tanto quanto eu sempre sonhei ao longo da minha vida. Terror noturno, quem nunca, né? Acordou, teve aquele pesadelo muito vívido, muito real, acordou gritando no meio da noite, suado, então acorda chorando. Terror noturno é muito caracterizado por isso, pesadelos muito reais, que a pessoa acorda gritando mesmo, chorando, às vezes assusta outras pessoas. Isso é muito comum em crianças, inclusive bebês. E aí eu queria trazer um alerta. Quando eu fui fazer uma palestra sobre idosos, eu também fiz esse alerta voltado para os idosos. Agora eu vou falar sobre os bebês. Quando a gente pensa em crianças, especialmente nos bebês, quanto menor a idade, é mais fácil disso acontecer. A gente acaba levando em consideração só as necessidades fisiológicas. A criança chora, a gente já acha que ela está com cólica ou está com fome. A mesma coisa que a gente faz com os idosos. Os idosos, tudo a gente diz que é coisa da idade. A pessoa está mais calada, está não querendo se alimentar, é a idade. E a gente esquece que por detrás daquele corpo, independente da idade, tem um espírito com outras necessidades. Então, muitas vezes, quando a criança acorda chorando no meio da noite, pode não ser fome, pode não ser só fome, pode não ser só cólica. A gente precisa se atentar a isso. As necessidades das crianças e dos idosos. Eu já ressaltei muito isso dos idosos, porque a gente meio que deixa de ver o idoso como uma pessoa. Eu até falei sobre sintomas de depressão nos idosos, que passa batido, porque a gente vê só como um amontoado de células, que só precisa comer, beber água, tomar um remédio e ir no cardiologista. E bebês é a mesma coisa, só preciso trocar, só preciso dar de mamar, só preciso ver se não está com cólica, botar para voltar e pronto. E as necessidades desses dois extremos da vida vão muito além disso. Paralisia do sono. Paralisia do sono, ela é muito mais comum do que se pensa, muito mais comum. Entretanto, poucas pessoas falam sobre isso porque têm medo de falar sobre isso, têm medo de serem vistos como loucos, ou como, estou endemoniado, estou perturbado. Então, muitas pessoas já viveram pelo menos um episódio ao longo da vida, mas têm medo de relatar. Então, durante a paralisia do sono, eu estou dormindo, né? Eu volto à consciência, mas o meu corpo ele continua paralisado. Não sei se algum de vocês já vivenciou isso. Então, pode acontecer que eu consiga abrir meus olhos e não mexer meu corpo, ou pode ser que eu nem consiga abrir meus olhos, só tenha a consciência que eu estou acordada e não consiga mexer meu corpo. É muito rápido, é de segundos a poucos minutos, mas é muito rápido. Mas para quem está vivendo, é uma eternidade. E aí, durante a paralisia do sono, pode acontecer da pessoa não ver nada, só tem essa sensação horrível de que acordou e não consegue mexer o corpo. Aí vai piorando. Tem algumas pessoas que elas veem uma outra pessoa no quarto, ou sentada na cama, ou num outro cômodo do quarto ou da casa. E aí podem só ver a pessoa estar lá, paradinha, ou ouvir. Essa pessoa pode ter uma aparência, essa outra pessoa pode ter uma aparência normal ou demoníaca, que é o que é muito representado em outras culturas e nas artes, uma aparência mesmo demoníaca, esse outro ser que eu estou vendo.
Ele pode ficar paradinho na dele ou pode me atacar. Pode me atacar. Inclusive, tem relatos até de ataques sexuais. Então, esse é o quadro da paralisia do sono. Pela ciência, por que acontece a paralisia do sono? Quando a gente alcança certos estágios do nosso sono, tudo que a gente está sonhando, a gente se lembra ou não no outro dia, lembra? Tudo que a gente está sonhando está sendo vivido pelo nosso cérebro como algo muito real, é tudo muito vívido, ainda que eu não me lembre no outro dia. Mas tem certas fases do sono que tudo que eu estou sonhando está sendo registrado pelo meu cérebro como algo muito vívido. Por uma questão de segurança, o meu cérebro, ele paralisa o meu corpo. Por que por uma questão de segurança? Imagina que eu sonho que eu estou me jogando de uma janela. E está sendo muito vívido aquilo na minha mente. Meu corpo vai, então que eu estou cozinhando, vou lá nas gavetas da cozinha, pego as facas, tudo, começa a mexer. Então, por uma questão de segurança, durante o sono, especialmente durante essa fase do sono que eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele paralisa o nosso corpo. E para a gente ver que esse tema, ele não é um tema novo, e não é algo que, na verdade, é pouco pensado, pouco debatido, é algo muito mais comum do que a gente imagina. Eu trouxe um quadro muito famoso das artes que chama O Pesadelo, que é um quadro do século XVIII. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas nitidamente aparece uma mulher dormindo, né? E aí 2 seres de aparência demoníaca. Um está sentado sobre o peito dela. Isso é muito comum, quem sofre de paralisia do sono tem a sensação de que alguém sentou em cima do peito ou em cima da barriga e vê, né? E tem outro ser também com uma aparência meio de animalesca ali ao fundo. Agora eu vou dar a palavra para o Douglas. Essa foi a primeira parte. Agora ele vai fazer o link com o espiritismo. Olá a todos, né? Olá você, querido internauta, das redes sociais. Por que o Videira de Luz, Lírio do Vale, Adepta, resolveram trazer esse tema? Porque é da competência do Espiritismo desbravar o mundo espiritual. O Espiritismo, na sua parte introdutória, o Sr. Allan Kardec diz: para as coisas novas, termos novos. Chamaremos essa nova ciência de doutrina espírita ou Espiritismo. E uma das facetas do Espiritismo é a investigação. Você não pode dizer só para a pessoa: tenha fé, vai passar. Não. O Espiritismo é a ciência que investiga mesmo, sabe por quê? Porque nós somos de origem divina, nós somos seres espirituais. Isso é um fato. Tanto é que essa imagem aí, qualquer pessoa que vá buscar estudar espírito, perispírito, encontra essa imagem. Mas há muita fantasia dentro do assunto do ser espiritual, do corpo espiritual e da própria matéria. Há muita fantasia. E é muito comum no ser humano buscar desculpas por algo em que ele próprio é o culpado. Daí que o tormento ele tende o quê? A piorar. Ele tende a piorar. Então, quando eu começo a entender a realidade do assunto e a minha realidade como espírito, aquilo que me causava tormentos vai deixar de existir porque eu estou investigando. Poxa, então culpado sou eu. E é uma das coisas interessantes dentro do Espiritismo, que você chega no Espiritismo para investigar o seu problema e geralmente nós encontramos o culpado. E quem é o culpado, dona Cíntia Rosa?
é a própria pessoa. Ah, não. Mas eu não fiz isso, mas eu não sou isso. Mas Deus instituiu leis. E nós precisamos entender essas leis de Deus. Então, o que essa imagem diz? Que realmente nós somos seres divinos, nós somos seres espirituais. E o Sr. Allan Kardec pergunta qual é a forma do Espírito. E ele diz, os imortais, que nossa mente não tem a capacidade de entender a forma de um Espírito. Mas tudo tem forma. Quando as pessoas dizem assim, não, Espírito não tem forma. Não, tem forma. As pessoas ainda não conseguiram, inclusive, entender a própria pergunta e a resposta. Os Espíritos dizem que nós não iríamos conseguir entender pela nossa falta de conhecimento, mas Espírito tem forma. Tudo na criação tem forma. Então ele disse, então chamaremos para vocês que Espírito pode ser chamado uma centelha de luz. Então nós somos seres luz, nós somos seres energéticos, nós somos seres fluídicos. E esse ser energético e fluídico é pensante, é atuante nas mais diversas matérias que compõem o planeta que vai habitar. E no nosso planeta nós temos vários tipos de matéria, desde as mais sutis até as mais grosseiras, que o que chega mais perto de grosseiro é o nosso corpo de carne. Mas, enquanto estivermos na Terra, nós, essência de luz, nós habitamos outros corpos menos sutis. Quando eu morrer, na linguagem popular, eu vou continuar habitando a matéria, mas só que é uma matéria muito mais sutil. Daí, muitas pessoas dizem, mas eu vi a Otélia, a nossa querida Otélia, eu vi igualzinha, lógico que é igualzinha. Ela só mudou da matéria grosseira para uma matéria mais sutil. Então nós precisamos nos entender primeiro como espírito. Eu sou espírito. A Jéssica, ela desenvolveu muito bem a parte fisiológica do porquê você não dorme direito. Porque o nosso corpo, ele é cheio de comando. Cheio de comando. Se eu exagero um pouquinho mais, eu prejudico o meu corpo. Se eu não dou o devido valor nele, eu também prejudico o meu corpo. Mas tudo isso é um reflexo energético de algo que está comandando o corpo, que é o espírito. E por isso que eu pedi para ela falar sobre a cama. Eu acredito que você, internauta, alguns, lógico, e aqui da plateia, não tinha se atentado a isso, porque inclusive vão até resolver os problemas de empresas na cama. Quando vê, não, tem um monte de papel na cama. E o cérebro dá-se a entender que é hora também de trabalhar. E aí? Então eu passo o comando, eu espírito, para o meu corpo de carne. Então eu tenho que entender então o que é o espírito. A questão do terror noturno vem sendo estudado sim pelo Instituto do Sono. Eu sempre costumo dizer que o Instituto do Sono em São Paulo, ele um dia vai bater no martelo, quiçá entre as entrelinhas, eles já não estão batendo martelo. Existe sim uma vida além da matéria, além da memória. Uma matéria que ela é comandada por algo invisível. Por que todos esses circuitos eles entram em ação no momento que eu estou dormindo? Porque há existência de uma força, de um ser, além da matéria que nós chamamos de espírito. Então nós precisamos entender que realmente nós somos ser fluídico, ser espiritual mesmo, ser energético, que habitamos vários corpos dentro desse planeta. Vamos lá, Caleb? E aí, o que é que nós verificamos aí? Todas essas centelhas de centros de forças, certo? Tudo é gerado no ser espiritual que somos. Essa parte sombria aí é o corpo de carne. Nós trouxemos isso para ilustrar que é o corpo de carne. Mas todos os movimentos nossos
são no mundo espiritual. Inclusive, as energias que nós produzimos é produzido primeiro no mundo espiritual. Tanto é que existem pessoas que sentem dores em algumas partes do corpo, vai ao médico e o médico diz: não tem nada. Mas por quê? Porque o problema já está sendo gerado no outro corpo material, menos sutil, que nós chamamos de perispírito. Se você não cuidar desse lado espiritual, aquilo que já está sendo sinalizado para você, espírito, ele vai ser colocado no corpo material. Agora vejam bem, olha como a memória ela funciona. A dor está no corpo espiritual, mas o corpo material ainda não está detectando isso, ainda não foi projetado para a matéria grosseira. Mas nós, enquanto espíritos, nós já sabemos que isso está acontecendo. Por isso que a gente tem que levar a sério a pesquisa espiritual da nossa vida. A doutrina espírita, ela jamais desconsidera a ciência humana, pelo contrário, a própria doutrina espírita é uma ciência. Como ciência, tem que ver o parecer das outras ciências do mundo. Só que ela chama a atenção que nós vamos muito mais além do que os nossos olhos e pesquisas em laboratórios veem. Nós vamos atrás desse universo, atrás de nós. É o espírito, é o ser pensante, atuando e vivenciando, acima de mais, um outro tipo de vida. Vocês sabiam que nós vivemos uma vida dupla? Todos nós vivemos uma vida dupla. É por isso que nós temos pesadelo. É por isso que nós temos pesadelo. Tem gente que tem pesadelos tão terríveis e ele diz: mas eu não sou assim. Não, você ainda é assim, porque você está fora do corpo, está se potencializando mais, vivenciando mais. Então é necessário você prestar atenção naquilo que você sonha. Allan Kardec, inclusive, a partir da questão 400, ele aborda: devemos levar a sério aquilo que sonhamos, mas tirar a fantasia. Que o grande problema, meu querido amigo Caleb, é a fantasia que o ser humano coloca nas coisas reais da sua própria vida. Por isso que o subtítulo é As Realidades do Assunto. Qual é a realidade do assunto? Somos espíritos. Nós temos uma vida dupla. Nós temos que investigar, porque se estamos tendo noites perturbadoras e companhias espirituais, é porque nós estamos atraindo essas companhias espirituais. Vamos lá, Caleb? Eu tenho uma pergunta. Pergunte, meu filho. Mas então, no caso, como faria para diferenciar esses sonhos fantasiosos? Vamos explicar lá na frente. Vamos lá. E aí o que acontece? No desdobramento do sono, quando nós utilizamos a cama como ela deve ser utilizada, nós saímos do corpo. Nós saímos do corpo. Algumas pessoas dizem assim: não, mas o espírito ele não mora no corpo. Ele mora, porque nós somos energia. Mas como nós temos a capacidade de modelar vários corpos, quando nós dormimos, nós saímos dessa primeira casa na atual existência da reencarnação. E aí realmente nós vamos para regiões que nós buscamos durante o dia, ou até mesmo que nós vivenciamos durante o processo do sono. Nós vamos para qualquer lugar e a gente tem que saber para onde a gente vai. Mas eu não me lembro. Lembra-se sim. É o reflexo. A nossa memória, como bem frisou a Jéssica e outros neurocientistas, a nossa memória ela tem a função de arquivar as experiências do ser humano. Acima de tudo, da alma. Então é tudo arquivado lá. Então quando eu durmo, para algum lugar eu vou. Para algum lugar eu vou. Então, o que chamamos de desdobramento. Diga lá. No caso do sono livre, porque tem gente que tem esse processo, né, que não lembra de nada, né, não lembra o que fez, né, fica naquela agonia, às vezes procurando alguma coisa. Não se encaixa, por que a memória não vem depois, após isso? Pois é. Né? Eu
Hoje, os neurocientistas já avançaram muito na pesquisa. Quando nós começamos a nossa fala e a gente sempre quer arranjar uma desculpa para não acreditar que eu faço aquilo. Nós somos crianças espirituais ainda. E como crianças espirituais, nós temos medo da verdade. Nós temos medo. E quando a verdade ela começa a se manifestar em cima das leis de Deus, nós costumamos o quê? Fugir. Não pensar no assunto. A questão do sonambulismo, como todo e qualquer fenômeno de desdobramento, a alma sabe o que está fazendo. Ela sabe. Mas a alma ela é acostumada a fugir. Quando você disser para você mesmo, eu não vou mais fugir, você começa a condicionar a sua memória, o seu cérebro, a enfrentar aquilo que você acumulou dentro dele e dentro do corpo espiritual. Então, quando nós dizemos, veja lá que ele me pergunta, quando nós dizemos que eu não me lembro, não, você não quer lembrar. Isso é batido o martelo pelos neurocientistas, por psicólogos, por tantas outras pessoas que desbravam a mente humana. Quando eu começo a arranjar desculpa e a fugir, eu crio um bloqueio, mas está lá a informação. Você que sofre de sonambulismo, e veja lá, as pesquisas do senhor Allan Kardec, lá depois de 10 anos, quase chegando no final do seu desencarne, ele disse que o Espiritismo colaborou tanto para que o ser humano se entendesse como alma, que os processos de sonambulismo deixaram de existir em algumas pessoas, porque o sonambulismo é nada mais, nada menos de que um fator mediúnico na vida da pessoa. E o que é a mediunidade, senão você vivenciar mais o mundo espiritual do que o corporal? A mediunidade é nada mais, nada menos do que a potencialização de um corpo que veio projetado para isso. E o que acontece? Eu fico fugindo dessa realidade. Então, o grande problema, tanto é que quando uma pessoa ela começa a estudar a mediunidade de uma forma séria, o processo de sonambulismo ele deixa de existir. Aí você pode dizer, não, mas eu conheço gente que está anos e anos dentro do espiritismo e o problema ainda existe. Aí eu falo que nem os benfeitores espirituais a Kardec. Tu conheces, por acaso, a intimidade do casal? Tu conheces a intimidade da pessoa? Quando Kardec pergunta assim, quando sonhamos que alguém faz atitudes libidinosas, tem comportamentos obscenos e tudo mais, isso é fantasia ou uma realidade? E os espíritos dizem, e por acaso tu conhece a intimidade da pessoa? Muitas das vezes você está vendo uma realidade, mas que a pessoa ela não expressa no momento de vigília. Então, o que isso nos remete a pensar? Que quanto mais eu me torno real para mim, que eu encare as minhas situações, investigue e procure pessoas sérias, toda e qualquer perturbação de sonambulismo acaba. Sonambulismo tem cura. A cura está na disciplina da pessoa. E aí eu te respondo, quando tu pergunta, como é que eu sei o que é fantasia e o que é realidade? Em 2023, um grupo de cientistas estudando o cérebro, gente, o nosso cérebro ainda não está todo desbravado, não. Eles descobriram que tem uma parte do nosso cérebro que serve de mecanismos de defesa. Eles criam novas células para os novos invasores que estão surgindo, porque estão surgindo muitas bactérias e vírus diferentes. Mas no nosso cérebro tem um campo que cria novos circuitos de defesa. Eles ficaram abismados com isso. E aí a Jéssica acabou de falar. É o nosso mecanismo de defesa neural. O nosso corpo tem mecanismo de defesa. E aí o que acontece? Eu sei, Caleb, eu sei quando é fantasia. Eu sei.
que eu estou no cenário da reencarnação, não é a primeira vez que eu estou numa carne, eu tenho muitas experiências. E aí o que acontece? Muitas das vezes eu quero vivenciar situações lá atrás, criar novos cenários, mas o próprio cérebro, a própria mente, esse corpo, ele vem projetado para dizer, não acredita nisso. Por que as pessoas sentem dor de cabeça quando estão pensando besteira? Não é? Tem gente que diz, tô uma dor de cabeça, não, mas é porque eu também estava pensando besteira. Não acontece, vocês já ouviram falar isso? Não ouviram falar isso? Eu como eu ouço. Uma enxaqueca, porque sentiu raiva, queria matar a pessoa. Então a fantasia, ela cria no nosso corpo dor. Toda e qualquer fantasia que eu alimente no meu cérebro vai causar dor das mais diversas maneiras possíveis. Da mesma forma, quando eu vivo uma realidade, eu adoeço pouco, eu sorrio mais, eu abraço mais. Então, quanto mais verdadeiro eu perceber, eu ser honesto para comigo mesmo, é melhor. Olha, gente, o que nós falamos aqui e nas palestras, rádio, TV, é porque nós estudamos e acompanhamos. Como a Jéssica disse, eu adoro a neuroplasticidade. Eu acompanho as descobertas dos cientistas no campo mental. E todos eles são unânimes de dizer que nós temos mecanismos de defesa. Algo nos alerta, e esse algo, só falta bater o martelo, é a alma humana que habita aquele corpo. Nós somos seres espirituais que temos vida dupla. Então, todas as vezes, Caleb, que você se angustiar com algum pensamento, todo pensamento fantasioso gera dor. Mas tem verdades que me causam dor. Não. A verdade, ela te causa um desafio de um problema que tu tens que resolver. E tu é tomado de uma coragem. E quando tu resolve, tu te sente feliz. A fantasia não. Porque às vezes você cria um problema. Vocês já não ouviram aquela palavra dizer, tu estás vendo varizes em perna de mesa. E tem gente que vê problema onde não existe e quer que aquilo seja verdade. Aí cria-se uma verdade à luz dele, mas a pessoa se sente em dor. Então tire a fantasia em cima da dor que você sente. Nunca diga que a própria Jéssica falou aqui, nós nos lembramos do que sonhamos. E a nossa vida é tão intensa no mundo espiritual que nós dominamos o nosso corpo e a gente levanta da cama e vai atrás da geladeira. Teve um caso que aconteceu de um cidadão que ele matou a sogra a facadas. Vocês já ouviram falar desse caso? Ele simplesmente, ataque de sonambulismo, ele foi e matou a sogra a facadas. E depois foi dormir, acordou, ele viu aquela cena e disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Alguém entrou em casa e tudo mais. E aí, aquela investigação, chegaram à conclusão que foi ele que matou. Mas eu não me lembro. E foram pegar o histórico dele e ele sofria de sonambulismo. Só que, depois, pesquisando ainda mais a convivência dele com a sogra, descobriram que ele não gostava da sogra. Mas no seu estado de lucidez, jamais ele ia pensar em matar a sogra. Mas dormiu, a potencialidade das lembranças do passado, o espírito dominando ainda mais o corpo, certo? Que cada um de nós temos um comportamento no nosso corpo, e isso está muito circunscrito à programação encarnatória. Ele simplesmente foi no automático. Essa é uma realidade da nossa vida. Vamos lá? E aí, como nós falamos, essa imagem, ela retrata muito bem, nós saímos do corpo, mas também tem espíritos nos esperando, as nossas companhias espirituais. Veja só que tem várias luzes, mas dependendo da frequência dele, ele não liga para as companhias espirituais que estão aguardando ele no desdobramento do sol.
Gente, quando está lá na Bíblia Sagrada, somos cercados por nuvens de testemunhas. E tem espíritos que ficam ao pé da cama esperando o momento exato de nós botarmos o corpo para descansar, para nos levar às regiões de Deus. Mas, Douglas, eu não procuro isso. É a verdade. Pense, repense, reavalie o seu comportamento, e você sempre vai ver que você chamou algum ser para estar do seu lado. Nós somos energia pura, nós vibramos, nós conversamos com os espíritos de formas telepáticas. O mundo espiritual existe. Vamos lá, galera. E aí, Santana, tu te lembra para onde tu fosse hoje à noite? Só sabe que dormiu bem, não foi? Dormiu bem, né? Se bem com umas dores no corpo e tudo mais, a gente vai para algum lugar, mas a gente volta. Teve alguém essa semana que disse assim: Douglas, eu vejo meu corpo quando eu estou dormindo. Eu fico olhando para ele. O que é isso? A alma, a paisagem. Você sai, como foi na primeira imagem lá atrás, mas também você volta. E você traz as experiências vividas no mundo espiritual. Que experiências são essas? Ou pode ser dolorosas, ou pode ser abençoadas. Não tem gente que acorda tão alegre, tão animada, por quê? Porque estava na companhia de alguns espíritos. Porque estava. O reflexo desses mal-estares orgânicos que causam a noite mal dormida é todo um reflexo do comportamento da alma que agita o corpo de carne. Vocês sabiam que a palavra terror noturno ela é recente? Você sabia, Jéssica? Nas suas pesquisas, você verificou que a palavra terror noturno é recente. As pessoas chamavam de pesadelo, mas como hoje tudo é desafio, alguns pesquisadores do comportamento humano, como não tinham uma resposta concreta mesmo, do que estava acontecendo, eles colocaram esse nome, terror noturno, o mal-estar noturno, que é proveniente da comida, que é proveniente do mau humor, que é proveniente do estresse. Então, aí ele disse: olha, a única causa é essa. Todos esses reflexos do teu dia a dia, como está na memória, vai agitar o teu processo do sono. Isso é o terror noturno do mundo moderno. É como as pessoas dizem assim: a depressão, a doença do mundo moderno. As pessoas, elas banalizam coisas sérias, querem dar desculpas para coisas sérias, enquanto que o Espiritismo leva muito a sério o que está acontecendo. Recentemente, uma mãe veio ao meu encontro porque o seu filho de 10 anos não estava dormindo. E ele acordava e iria dizer: mamãe, eu quero dormir contigo. E aí passou-se algumas semanas, disse: mamãe, eu quero dormir contigo e com o papai. E ela levou ao médico, certo? Fizeram todos os exames necessários, o médico não disse nada. E ele disse: mas e aí, qual foi o laudo que deu? Não, o médico disse que isso é terror noturno. Sim, mas o que é isso? Não, só fez dizer isso. Só fez isso. E ele disse: vamos investigar. Vamos ver para onde essa alma vai. 10 anos, para onde essa alma vai quando dorme? Gente, eu passei 4 dias caçando esse garoto no mundo espiritual. Ele saía do corpo elétrico, ele dava um desdobro até no anjo da guarda dele. Veja bem, no anjo da guarda dele. E eu cheguei para a mãe dele e disse: olha, eu não sei para onde teu filho vai, mas eu vou descobrir. Porque no momento em que ele sai do corpo, ele sai logo correndo. Ou alguém está chamando ele, ou ele está fugindo de alguém que já está esperando ele na cama. E aí, depois de 4 dias, eu descobri aonde ele ia. Em uma região pantanosa no mundo espiritual. Certo? Sofrendo ainda as perseguições de almas
que não queriam que ele nascesse. E eu disse assim, não, mas tem tratamento para isso, tem terapia para isso. Ah, vamos orar muito. Não é para orar muito, é para olhar o comportamento diário. A alma, ela é o que é. Então eu disse assim, veja como é o dia dele. Não, ele está muito mal criado. Ele não quer comer isso, não quer comer aquilo, ele quer que faça-se a vontade dele. Então comece a impor também a sua vontade como mãe. Não deixe ele muito livre, porque vem à tona a alma perversa que ele foi em encarnações passadas. Criando o quê? Vínculos. Atraindo quem? Vínculos do passado. Que começam a atormentar ele durante o dia, quando chega a noite, ou ele foge, ou ele vai para a região de onde esses espíritos são. Então não é orar com ele, mas impor a disciplina do você não vai fazer isso. Sabe o que eu me lembrei agora? Da Aisha. Quando a Aisha está agitada, a Cláudia só não pega o chinelo, mas chama ela, a Aisha tem 9 anos, né? E diz para ela, olha, por isso que tu estás tendo pesadelo. Crianças de 5, 6 anos, a gente já pode falar essas coisas para eles, porque eles mexem no celular que é uma maravilha, eles entendem isso. Criança, a gente tem que beijar, paparicar e tudo mais, mas a gente jamais tem que deixar de perder de vista que é um espírito reencarnado e que hoje o corpo de carne está potencializado. Pelo menos no WhatsApp dela, ela posta cada coisa, né? Igual a mentalidade dela, certo? Jovem, 9 anos. Então nós vamos, mas nós voltamos, ou voltamos sublimado, quer dizer, mas tem gente que volta tão negro. Vocês sabem de onde surgiu que o inferno tem cheiro de enxofre? Vocês sabem? Foi pesquisas da Idade Média. Todos nós temos um fluido, uma energia que nos caracteriza. Então, se você for dormir à noite, ao amanhecer, ao acordar, pegue o lençol da sua cama e cheire. Você vai saber o seu perfume. O seu perfume, a meu é de lavanda. É porque tu acha graça, né? Mas tem gente que precisa lavar o lençol quase de 3 em 3 dias. E aí perceberam que algumas pessoas acordavam e iam cheirar o travesseiro, a roupa, vinha com cheiro de enxofre. E aí pesquisadores espiritualistas, né, já naquela época, começaram a perguntar o que essas pessoas sonham. Sabe o que elas sonhavam? Que estavam em regiões vulcânicas. No nosso português, claro, Luiz Paulo, estava no quinto dos infernos, abraçando-se com Satã. E traz toda aquela energia no corpo espiritual, que automaticamente vai exalar no corpo de tudo. Daí, a gente sempre tem que rever aquilo que sonhamos, aquilo que pensamos, aquilo que vibramos de fato. Vamos lá? Tem mais alguma coisa? Mas a gente vai concluir da seguinte forma. Me passa a penúltima imagem que a Jéssica falou do desenho. Isso aí não, do desenho. Esse desenho aí. Gente, isso é uma imagem até suave. Quando o cidadão que pintou esse quadro é suave. Nós que somos médios expressivos, nós temos a capacidade de ver realmente seres bestiais perseguindo pessoas. Enquanto você não se entender como ser espiritual, você vai continuar sendo perseguido. Você vai continuar fugindo. E os pesadelos continuarão por quê? Devido às companhias que você atrai. Vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer muito mais. A doutrina espírita, ela não veio meter medo do mundo espiritual. Pelo contrário, a doutrina espírita, ela veio desbravar o mundo que
nosso Senhor Jesus Cristo já apresentava para nós. Jesus disse: brilhe vossa luz, é sinal que cada um de nós temos uma centelha de luz. Jesus disse que a casa do Pai há muitas moradas. Poderia estar se falando dos planetas, mas também poderia estar se falando do mundo espiritual. Para onde eu vou, vocês também irão. Mas ele impôs condições. É a condição: faça o bem, vibre no bem, modifique o seu pensamento. Porque se você vibrar no mal, se você ter aqueles sentimentos de ciúme e inveja, você está formando vínculos de amizade. Vínculos de amizade. E isso não pode ocorrer. Tudo bem, eu ainda tenho muitas coisas negativas dentro de mim, mas vamos dar um desconto. Vamos dar um desconto. Eu ainda sou criança espiritual, mas hoje eu sei que isso é passageiro e eu preciso mudar. E aí você vai fazendo essa mudança lentamente, olhando o seu comportamento. Não vai virar anjo. Não vai virar anjo. Porque anjo no momento só acende a rosa. Relaxa a graça. Mas você está trabalhando para se tornar um. Porque um dia nós seremos. A Jéssica já fez o cálculo. Daqui a 2 bilhões de anos ela está santificada. Por enquanto, galera, tu vais ter que adorar ela do jeito que ela é. Mas é tão bom quando a gente começa a conhecer o outro, dizer: não, mas tem jeito. Vamos trabalhar esse jeitinho. Vamos estudar nosso comportamento. E vamos, acima de tudo, começar a entender que nós vivemos uma vida dura. E como é que eu posso fazer para não ter mais esses terrores noturnos? Veio a parte psicológica, veio a parte espiritual das nossas companhias espirituais. Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, antes de falar de Dr. Bezerra de Menezes, eu vou falar do meu santo pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. O papai, quando ele entrou para o Espiritismo, disseram para ele que toda noite ele tinha que orar em Santana. E ele era da construção civil, carpinteiro, construiu algumas obras aí, né, através de uma construtora. E ainda tinha suas responsabilidades como pai, né? E ele chegava às vezes cansado. Mas disseram para ele: Manuel, tu tens que orar, certo? Porque senão tu não vais dormir bem. E aí o que é que aconteceu? Ele se colocava na cama e ficava: Pai nosso que está no céu, santificado, né? Pum! Dormia. Quando menos esperava, 4h30 da manhã, ele já estava de pé. E ele começou a se atormentar com aquilo. Ele achava que estava cometendo o pecado mortal de não orar antes de dormir. Foi aí que o irmão Herondino, mais conhecido como Seu Zito, que já desencarnou, chegou: Manuel, o entendimento não é esse. Oração é cumprimento do dever diário. Se você está fazendo coisas boas no seu dia a dia, já é uma oração. O seu ato já é uma oração. Porque o que adianta tu ficares brigando com os outros durante o dia, tu orar à noite e ter pesadelo, sabendo que o que você vive durante o dia, você vai viver durante a noite no sono. Então continue fazendo o que você faz, ser um bom marido, ser um bom pai, responsáveis. Não é anjo, mas está cumprindo. Ele disse que a partir daquele momento que ele recebeu essa orientação, ele começou a dormir muito mais tranquilo, porque ele sabe que a oração é a sua ação diária no bem. E aí vem o Dr. Bezerra de Menezes e diz assim mesmo: ao deitar, lance o pensamento a Deus em oração. Lance o pensamento em oração. Porque você não sabe o que vai encontrar no mundo espiritual. Porque também você não sabe o vínculo que você criou durante o dia a dia. Porque tem gente que caminha durante o dia e não percebe o que está pensando. Mas a lei é clara. Você joga energia, você joga fluido, tem alguém que vai captar isso. Tem alguém que vai. E ainda tem mais, os ditos inimigos gratuitos. Você anda na rua, aí você está pensando alguma coisa, vem um espírito: não, eu vou seguir a fulano de tal.
Como foi que aconteceu também com meu pai? Meu pai, barriga inchada mesmo. E aí ninguém podia tocar, tomando remédio, nada de inchada. Fizemos uma reunião mediúnica, sabe o que era que tinha? Um espírito chutando a barriga dele. Eu perguntei para ele, mas por que tu está chutando a barriga desse homem? Não, ele estava sentado na sarjeta, eu não fui com a cara dele. Eu comecei a chutar e eu vim seguindo ele. E aí o papai olhou e eu perguntei, o que era que tu estava pensando na hora? Porque o espírito não foi contra a cara. É sinal que tu estava pensando alguma besteira. E aí eu comecei com o espírito, sai, deixa ser infeliz. Tu é espírito, vai viver a tua vida de espírito. Mas eu não fui com a cara dele, mas eu vou embora. E foi embora. Então, se quisermos por mim, comecemos a nos entender como seres de vida dupla. E o espiritismo é a ciência da investigação. Não existe terror noturno. Não existe. O que existe são almas indisciplinadas que precisam de disciplina. Falei bonito agora, não falei, galera? Não existe terror noturno. Porque tudo a gente vai arranjar desculpa. Mas existe almas indisciplinadas. Por que está brigando sempre com o marido, com a esposa, com os filhos, com os empregados, com o pessoal da rua? Mas eles são mal educados. Mas ajude. Vamos ser mais espiritualizados. Ajude. Para que a gente tenha noites tranquilas de sono. Desejo a todos muita paz, a você internauta. Vamos estudar. O espiritismo é a ciência da investigação. Terror noturno não existe. Não existe. Assim diz Jéssica Vieira. Já vou tirando meu corpinho fora. Não existe. O que existe são almas indisciplinadas. E fica a dica. Saiba para que serve uma cama mesmo. Agora eu já sei, Jéssica, para que serve uma cama. Se bem que eu durmo mais em rede do que em cama. Aí o que é que eu fico fazendo na rede? Vendo o celular. Vendo as reportagens. Coitado do meu cérebro. Aí dormi infeliz. Mas agora eu já aprendi. Muita paz agora.